Seguinte, caso Almada. A gente estava conversando aqui na live de ontem, se não me engano, foi ontem, né? Que a gente falou sobre Almada. E aí, a gente falou muito sobre Almada aqui, e um dos tweets que tava falando sobre Almada, que vinha lá de fora, que era do Rincon, né? Ele falava que o Atlanta tava querendo receber entre 10 a 15 milhões de euros pelo Almada. Aí eu fiquei assim, mas como assim, né? Eu lembro que a gente contou isso na live, né? Como que o Atlanta espera receber de 10 a 15 milhões pelo Almada se o Botafogo fez uma proposta de 20 milhões pelo Almada que foi negada, né? Como assim? Então eu falei, esses valores estão errados, né? O Rincon tá disperso da realidade, não tem muito sentido essa situação né? 10 a 15 milhões, você tinha acabado de negar uma proposta, o Botafogo tinha meio que sinalizado, não tinha feito oficialmente, eu acho, mas tinha sinalizado a proposta de 20 milhões, eles falaram que não gostaria, não queria e tal. Só que o Atlanta, ele de fato esperava a proposta da Europa, e assim, isso falei várias vezes aqui, quando sempre se me perguntavam sobre a Almada nesse, né, meio tempo de março até aqui, eu sempre falei, cara, primeiro que o foco dele e do Atlanta é a venda para a Europa, tá? O Atlanta quer fazer dinheiro vendendo para a Europa, porque sabe que a Europa tem mais dinheiro, tá? Não tem jeito. E o Almada quer jogar na Europa, então vai ser muito difícil. Falei isso aqui diversas vezes, aqui nas lives vocês me perguntavam, eu sempre falava isso, porque nunca mudou. O Almada queria ir para a Europa, quer ir para a Europa, como qualquer jogador, não só ele, e o Atlanta queria vender para a Europa, só que parece que até agora não chegou nenhuma proposta. E isso que o Atlanta não esperava. Quando o Atlanta recusou a proposta do Botafogo de 20 milhões lá em março, o Atlanta não esperava que não houvesse nenhuma proposta, melhor dizendo, da Europa. Ele tem som? Tá com som normal, né? Enfim, eles esperavam que houvesse a proposta, né? Eles esperavam. Tenho certeza, tá? E aí, cara, uma coisa que a gente tem que entender que agora que eu vou pegar lá do Globo Esporte, que trouxe nessa madrugada, cara, eu lembro que eu tava dormindo tarde ontem, eu não lembro que horas que foi isso, mas eu lembro que momentos antes de eu ir dormir, eu vi essa notícia que o GE postou de madrugada, e que ela é fundamental para que a gente entenda o rumo da negociação entre Botafogo e Almada, que pode mudar. Esse fator que tá ninguém falando pode mudar, tá? Toda a negociação entre Botafogo e Almada, porque eu vou te contar o que pode acontecer e envolve o Atlanta. Esperava a proposta da Europa e não chegou. Vou te mostrar aqui o que essa matéria, foi 3 da manhã, aqui do GE tem, que poucos estão falando. Botafogo e Thiago Almada. Entenda a busca pelo meio do Atlanta United. Foi aqui a matéria postada às 3 da manhã. Por Giba Pérez, Jéssica Maldonado e Sérgio Santana. Tá? Ó, o nome de Thiago Almada voltou à pauta do Botafogo. O meio-campista do Atlanta, alvo do clube na primeira janela. Vou te mostrar aqui, calma. Tá? Está novamente no radar para uma possível transferência alvinegro dessa para julho. Em março, antes de oficializar a contratação de Luiz Henrique, o alvinegro ofereceu 20 milhões de euros, né? 206, cara. Que isso, gente? 206 milhões de reais? Não, é 106, né? 20 milhões de euros vezes 5, não, 106, tá? Que susto. Tá errado aqui, hein? Alô, Gé, alô, Sérgio Santana. Tudo aí. Por Almada, o Atlanta United recusou. Então, o Atlanta recusou essa proposta de 20 milhões de euros, segundo aqui, né, confirmando o GE, em março, que havia feito o Botafogo pelo argentino. Ó, o argentino é um dos nomes observados pela equipe de scout do Clube Carioca. John Texon, dono da SAF Alvinegro, gosta pessoalmente de Almada e segue acompanhando como pode as movimentações dele no futebol dos Estados Unidos. Contudo, não houve proposta do Botafogo, uma nova proposta, além daquela que o GE mesmo falou de 20 milhões. Aí aqui na época ele falou, né, o John Texton em março disse isso, a respeito do clube onde ele joga, você não vai a um clube tio jogador na primeira semana, ele foi eleito melhor jogador da MLS do ano, né, então quando você fala jogador desse nível, você fala com o clube, né, felizmente nós não temos que a empresário, então quando fala, aqui eu já falei pra você algumas vezes, né, a negociação Almada e Botafogo, ela é tratada de John Texton e Almada, John Texton e o clube, não existe, aqui ele fala mais uma vez, né. Felizmente não temos que ir à empresa. Por isso que pouco se vaza. Tá? Por isso que houve aí um breve tempo, né, que a gente ficou sem falar sobre o Almada. Parou, o Botafogo, né, perdeu a negociação com o Almada. Não, só porque não tinha empresário. E aí pouco se vaza. Tá?
Essa é a relação que temos nos Estados Unidos. Eles sabem que a gente gosta dele. Quando eles estiverem prontos para vendê-lo, estaremos prontos para conversar. É como o Luiz Henrique. Em 2 anos, esses caras estão na Europa valendo 40, 60 milhões de dólares. Olha aqui o que o John Textor pensa do Almada. Nós gostamos do Almada, temos interesse, não apresentamos proposta escrita, mas deixamos claro o nosso interesse. O Botafogo sinalizou com a proposta, na época, de 20 milhões de euros. Eles também o amam, assim como a torcida do Atlanta. Então ele deve permanecer no Atlanta até eles estarem prontos para negociar, disse Textor em março, tá? Aquela entrevista que ele deu lá em março. Isso aqui é importante também. O Alvinegro tem relatórios e dados de análises qualitativas e quantitativas de Almada. Além disso, olheiros do clube já viram jogos do argentino de 23 anos em louco nos últimos meses. Ou seja, o Botafogo teve olheiros que foram para os jogos do Atlanta só para ver o Almada. Assim, a negociação é muito séria. Para quem acha que é baboseira, para quem acha que é clickbait, para quem acha que é invenção nossa, que é invenção da mídia. Gente, o negócio é muito sério. Quem toca a negociação é o John Textor com o clube Atlanta e o Almada. O Botafogo chegou a enviar, né, olheiros para os jogos do Atlanta para acompanhar de perto o argentino. Então, assim, a gente está falando de uma negociação muito gigantesca, que requer muitos detalhes, tá? Que o Botafogo está fazendo muito bem feita. Além da grande quantidade de dinheiro que uma operação desse tamanho envolveria, Thiago Almada ainda não deu sinal de querer voltar para a América do Sul. Revelado pelo Vélez e na MLS, o argentino afirmou que o desejo seria uma transferência para o futebol europeu, isso a gente já sabe há muito tempo. O Boca Juniors é outra equipe que segue de perto a situação do jogador. Já falei aqui que o Boca Juniors não tem dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Assim, só se eles ficarem completamente endividados e, enfim, fizeram loucura. Seria uma loucura, tá? Nesse sentido, o projeto multiclubes de John Textor, que também é dono do Lyon, Crystal Palace e Molenbeek, pode ser uma vantagem para o Botafogo. Assim como no caso do Luiz Henrique, uma transferência com um caminho traçado para um dos clubes co-irmãos seria a possibilidade mais concreta da vinda do Almada. Já falamos aqui também, nenhuma novidade. E aí, beleza. Está chegando a hora da gente falar exatamente o que eu falei que é o diferencial da negociação que pode mudar. O Atlanta esperava receber algo próximo a 30 milhões de euros pelo jogador. Uma das propostas mais altas que foram sinalizadas nas últimas vezes foi justamente a do Botafogo. Nenhum clube chegou perto das cifras que os norte-americanos colocaram como desejo inicial. Então nenhum clube chegou próximo de mandar 30 milhões de euros para o Almada, e o mais próximo chegou disso foi o Botafogo, que se sinalizou na época com 20 milhões. Isso aqui, gente, esse é o parágrafo fundamental que muda completamente o rumo das negociações. Essa próxima janela, ou seja, janela agora do meio do ano, essa agora, pode ser a última oportunidade para a equipe americana ter um lucro alto com o meio argentino. O contrato dele acaba em 2025, o que possibilitaria a assinatura de um pré-contrato com outra equipe a partir de dezembro, gente. Se você vem aqui no Transfer Market, e aí tem que saber quem está errado e quem está certo. Mas estou pegando como base que o GE está certo, tá? Tá tudo certo aí, tá a live, né? Aqui no Transfer Market, fala que o contrato com o Atlanta vai até final de 2026. Por isso que eu falei, não, o Atlanta tá bem garantido. Tá? Pegou a Almada, botou o contrato longo, sem chance de perder o jogador, vai até o final. Aí eu falei, não tem sentido ser 10 a 15 milhões se o cara vale isso aqui 27 segundo o Transfer Market, né? Só que, na matéria do GE, fala que o contrato dele acaba em 25. E já possibilita a assinatura de um pré-contrato com outra equipe a partir de dezembro. Ou seja, cara, se simplesmente o Almada não for vendido agora nessa janela do meio do ano, na janela no início do ano, segundo o próprio GE, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Então começa a bater um desespero no Atlanta para vender o jogador, e aí o valor pode baixar. Quando eu li isso aqui, eu falei, não, peraí. É sério? E eu volto a dizer, se realmente for o que está escrito aqui na matéria do GE, que foi postada hoje mais cedo, tudo muda. A negociação muda. Porque, como eu falei, e volto a repetir, se o contrato do Almada estivesse encerrando e ele poder ter a possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de dezembro já contra o clube, ou o Atlanta vende agora nessa janela pelo que vier, ou simplesmente o Atlanta vai perder o jogador. Pode perder, né? Não vai, mas pode.
começa a bater no desespero no Atlanta. Ou eu vendo por 15, ou não ganho nada com esse cara. Lembrando que o Atlanta, segundo o Transfermarkt, também pagou 15 milhões de euros na época pelo jogador que jogou 4 anos lá. Não, jogou... 4 anos? Não, 2 anos. 2 anos. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o meu ponto aqui? Basta entender quem tá errado e quem tá certo agora nessa história. O Transfermarkt fala que o Almada vai até 2026, o contrato é o final, ou seja, quase 2027. E aí ele só poderia assinar pré-contrato no meio de 26. Já o GE fala que acaba em 25. E aí já pode assinar um pré-contrato a partir de dezembro já desse ano. Que muda completamente a negociação. Que muda completamente a situação daqui do que envolve Botafogo, Almada e Atlanta. Resumindo, se ele não sair agora, ele sai de graça em janeiro. Eu acho que o Almada é nosso. Exato. Se ele não sair agora nessa janela, ele pode, não quer dizer que ele vai, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube, né, e aí sair de graça no meio do ano que vem, segundo o GE. Aqui fala que que o contrato se encerra em 25 e a partir de dezembro ele já pode assinar um pré-contrato. Então, deve ser no meio de 25. Tá? E se o Atlanta renovar com ele? É outra história, mas muito difícil. Muito difícil. Tá? Olha só o que o Schneider mandou aqui pra gente. Já, ele foi buscar lá. Cara, tá apurando melhor que... Que isso, Schneider? Thiago Almada, Flow Clube Atlético... Tem contrato até 2025. Perfeito. Aí, ó. Schneider matou a pau. Schneider matou a pau. Site oficial do Atlanta, apurado ao vivo. Aí. Show de bola, Vitão aí. Vai ter vlog do Vitão, hein? Vai ter vlog lá em Cariacica, do nosso mesmo. Então tá aqui, ó. Site oficial do Atlanta fala que o contrato dele vai até 2020. Gente, isso aqui muda a história. Isso aqui muda a história da negociação Botafogo e Almada. Esse é o fator. O Atlanta, em seu site oficial, apurado muito bem pelo nosso querido Schneider, tá aqui, ó. Contrato com o jogador vai até 2025. Ou seja, ou o Atlanta vende agora, pelo valor que for, seja 10, 15 milhões de euros, ou o Atlanta se arrisca e o Almada já do ano que vem, em dezembro desse ano, já do ano que vem, poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube que ele quiser. Sair de graça do Atlanta. Isso muda a negociação. Isso é um fator fundamental que muda a negociação. Se tem um contrato com ele que vai até 2025 e essa se torna agora, no meio do ano, a última janela da Atlanta sem risco nenhum de perder o jogador. Ou eles vendem agora, ou eles se arriscam para que, quando abrir a próxima janela, eles percam de forma gratuita o Almada.